de Atos, capítulo 27, a partir do versículo 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha aqui para mim. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os advertia, dizendo: homens, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a vossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euro-Aquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à deriva. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o bote salva-vida. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amarradas as velas, assim foram à deriva. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de vida ou de salvação. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade. Que a graça do Senhor me capacite para falar tudo que o Senhor ministrou no meu coração nesses 3 dias. A tua palavra é muito maior do que nós. Que nós possamos aprender contigo nesta noite. Eu coloco a minha vida à disposição do Espírito Santo. E que Ele me conduza em toda a verdade, em tudo aquilo que é para ser dito nesta noite. Eu oro abençoando cada vida, abençoando todas as pessoas que estão nos ouvindo, abençoando em nome de Jesus. Quem crê, diz amém. Deus tem ministrado essa palavra há 3 dias no meu coração, e eu tenho lido bastante para poder trazer para nós nessa noite. Toda vez que Deus traz uma palavra, primeiro Ele ministra na nossa vida, tudo aquilo que Ele quer trazer para a igreja. E uma das coisas que Deus mandou perguntar, por que da igreja? Vocês sabem o porquê da igreja? Da necessidade da igreja? Muitas pessoas acreditam que a igreja não é necessária, não é verdade? Tem pessoas que acham que isso não é necessidade, que eles podem buscar a Deus nas suas próprias casas. Procura fazer isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai ver o que vai acontecer. Nós somos enfraquecidos, nós deixamos de buscar, deixamos de ler, deixamos de orar. Quando nós vemos, nós estamos totalmente fora daquilo que Deus planejou para a nossa vida. E a palavra de Deus no Salmo 107, 20, diz que Deus enviou a tua palavra e nos sarou, mas também nos livrou da destruição. Fala para o teu irmão do teu lado aí, Deus enviou a palavra para te livrar da destruição.
E por que a palavra? Olha só, eu vou ler para você, não precisa abrir. Em Romanos 10, 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a palavra continua: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo. E quando ele fala, porque todos que invocaram o nome do Senhor será salvo, isso é uma profecia que se cumpriu do profeta Joel, que está no livro de Joel capítulo 2. E quando nós falamos de Joel capítulo 2, todos lembram da restituição, não é verdade? É o que todo mundo quer lembrar, porque em Joel capítulo 2 a Bíblia diz que Deus restituirá todos os anos que foram consumidos da nossa vida. E o interessante é que ele vai restituir todos os anos que foram consumidos por 4 pragas que o próprio Deus enviou: o gafanhoto devorador, o cortador, o migrador e o destruidor, por causa do pecado do povo. Mas antes da restituição, Deus dá uma ordenança: tocai a buzina, congrega o povo, santifica o povo, para que os sacerdotes chorem o pecado, e para que eles possam orar e clamar: Senhor, poupa o teu povo. Então eu restituirei todos os anos que foram consumidos, pelo gafanhoto, pela praga, por tudo aquilo que os nossos pecados geraram. Então depois da restituição ele fala: então restituirei, e depois derramarei o meu espírito sobre toda carne. Então vem a palavra que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Amém? E em Romanos continua: mas nem todos obedecem o evangelho. O próprio profeta Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem manifestou o braço forte do Senhor? A quem manifestou o poder do Senhor? A quem manifestou a glória do Senhor? E quantas vezes Deus tenta trazer, através dos cultos, através da ministração, palavras para direcionar a nossa vida. Através da instrução, através do ensino. Para que essa palavra? Para que não haja na nossa vida destruição. Porque o conhecimento nos tira da destruição. E Jesus ensinou algo muito interessante. Quando Jesus está no Sermão do Monte, nos ensinando a respeito de juramento, ele fala: não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jureis pela terra, porque é escabelo dos seus pés. E não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Que rei é esse? Não tão envolvido com a ministração, por isso que nós entendemos, independente do governante da nossa nação, como é importante uma embaixada brasileira em Jerusalém, porque ela tem um poder espiritual fora do normal, tanto que o Salmo 122 fala para que a gente ore pela paz em Jerusalém, porque prosperarão aqueles que a amam. Então Jesus fala que não é para fazer juramento nenhum. Então já é uma ordem, já é uma direção. E aí então ele completa: seja o vosso falar sim, sim, e não, o que passar disso é do maligno. E por que sim, sim? E por que não, não? E não porque seja o seu falar sim, não, e o que passar é do maligno. Porque muitas pessoas, ou sim, sim, porque aquilo que nós falarmos, querido, tem que ser as nossas atitudes. Porque tem pessoa que fala e não cumpre. Vocês estão aí? Às vezes nós convocamos as pessoas, às vezes o apóstolo já falou, muitas pessoas dizem que podem contar comigo, e quando chega na hora H, a pessoa some. Então é um sim, não. Isso é do maligno. Vocês estão entendendo ou não?
Então nós temos que entender o que é receber a palavra de Deus, dar um sim para a palavra de Deus, e lá fora nós vivermos aquilo que nós estamos aprendendo. Não nós damos um sim aqui com a nossa aprovação, e lá fora nós vivemos ao contrário de tudo aquilo que está sendo ensinado. Porque quando Deus dá uma ordem, quando Deus dá uma instrução, quando Deus dá uma direção, é porque Ele vai na nossa frente. Não só na nossa frente, como Ele vai também na nossa retaguarda. Quem lembra da passagem de Moisés? O povo estava diante do mar. Eles não sabiam o que fazer. E o que foi que Moisés disse? Quando ele foi consultar a Deus, Deus falou o que para Moisés? Diga ao povo que marche. O povo marchou? Sim ou não? Agora a Bíblia diz que Deus soprou um vento durante a noite, abriu o mar, e eles passaram seco. Agora eu te pergunto, se tivesse úmido, molhadinho, dava para eles passarem? Por quê? Você consegue passar num lugar que está molhadinho? Passa ou não? Passa. Se tivesse 5 centímetros de água, dava para eles passarem mesmo assim? Dava. E se tivesse 30 centímetros de água, passava também? Quem aqui tem hábito de pescar? Você já foi pescar no Pantanal? Que o rio baixou e você tentou passar com o carro, mesmo com 5 centímetros de água? O que acontece com o carro? Querido, quando Deus te mandar em algo, pode ficar tranquilo que a pista vai estar seca. Você não vai atolar em nada. É por isso que secou. Porque se você for passar debaixo de um rio, debaixo de um mar, por úmido, você vai atolar. E quando Deus manda, pode ir sem medo. Não atola. Não fica. Porque se Deus enviou, se Deus deu uma instrução, você pode obedecer. Agora a pergunta é, nós estamos seguindo as instruções que estão sendo liberadas no altar? Nós seguimos, a Bíblia diz, nós damos aqui avisos divinos, instruções divinas, princípios divinos, e o que nós temos feito com ele? Princípios de honra, princípios de ofensa. Está tudo bem aí ou não? O que nós temos feito com esses princípios que Deus está falando através dos ministros? Eu quero ouvir de Deus. Querido, vocês precisam entender uma coisa. Deus jamais vai burlar a sua hierarquia. Quando Deus faz algo, Ele coloca alguém para administrar. E se Deus tiver que falar algo, Ele vai falar com o seu administrador. E o administrador traz para a igreja. As pessoas pensam que Deus vai passar por cima da hierarquia que Ele mesmo constituiu. Tem pessoas que pensam assim. Se você tivesse uma empresa e você colocasse um presidente para cuidar da sua empresa, e você teria um assunto sério para tratar sobre a empresa, com quem você vai falar? Se eu e você, que a nossa sabedoria é ínfima perto da de Deus, sabemos com quem nós vamos falar, quanto mais Deus, queridos. Vocês estão aí ou não? Está tudo bem? Porque aqueles que não estão seguindo as instruções de Deus, eu lamento te falar, o Euroquilão está aí para te pegar de surpresa. Aí a tempestade vai chegar. E tem pessoas com tempestades terríveis na vida. Agora, eu acredito realmente que Deus te avisou antes de você cair nessa tempestade. Eu acredito realmente que Deus falou que ia trazer ensinos, mensagens, para que você não caísse numa situação dessa. Ou você não veio, ou você ignorou a mensagem que você recebeu. Vocês estão com uma carinha, né?
Deixa eu voltar aqui para Atos 27. Vamos falar um pouquinho, quando nós não damos atenção da palavra que vem da parte de Deus. Nós vemos aqui que Paulo advertiu aquele homem. Paulo estava no centro da vontade de Deus. Deus deu instrução ao Paulo que ele deveria ir a Roma. E Paulo, na sua obediência, estava fazendo. Entenda uma coisa, queridos, muitas pessoas abandonam tudo na vida para entregar sua vida ao ministério, porque Deus deu essa direção para a vida dele. Muitas pessoas abandonam a profissão, faculdade, empresas, para poder servir a Deus, porque eles estão no centro da vontade de Deus. Então eles começam a caminhar, eles começam a navegar na direção que Deus colocou a vida deles. E Paulo aqui estava no centro da vontade de Deus, e quando eles passaram por aquela cidade de Bom Portos, a Bíblia diz que Paulo deu uma instrução vinda da parte de Deus. Porque se os especialistas de navegações falaram que podia ir, e Paulo falou que não, e Paulo não entendia nada de navegação. Mas aqueles homens entendiam. Então a revelação, a palavra que veio através da boca de Paulo, veio uma instrução da parte de Deus. E Deus tem falado para muitas pessoas e tem instruído, não entra neste lugar, não navega por essas águas, não é tempo de fazer isso, é tempo de buscar a Deus, é tempo de ouvir a palavra de Deus, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós meditarmos, é tempo de buscar conhecimento, é tempo de viver em unidade, é tempo de nós permitirmos ser transformados pela palavra de Deus, é tempo disso, mas as pessoas não estão dando atenção, e é uma instrução como Paulo deu para aqueles homens, mas eles preferiram buscar uma voz humana do que buscar a voz que veio da parte de Deus. Então a Bíblia diz, no versículo 11, que aquele centurião acreditava mais no piloto e no mestre do que na palavra de Paulo. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. O apóstolo foi para Guaíra ministrar nas pessoas. Ele ficou a semana tirando de oração. Ele ficou o dia tirando de oração para que fosse lá e que Deus falasse através da vida deles. Quem tem que trabalhar amanhã? Eu também. A gente às vezes tira os dias que poderia servir de lazer. Que esses 3 dias eu poderia ter viajado com a minha esposa, poderia ter passeado, poderia ter feito muitas coisas, e às vezes nós dedicamos o nosso tempo para buscar a Deus, para ler a palavra de Deus, para ser instruído por Deus, para trazer uma palavra para a igreja, para que ela seja abençoada por Deus através dessa palavra, e muita gente às vezes ignora. Acha que a palavra é nossa, acha que é da nossa alma, acha que é aquilo que eu estou com vontade de falar. Queridos, a minha vontade é estar sentadinho ali, outra pessoa ministrando e eu bebendo a palavra de Deus. Essa é a grande verdade. E Paulo deu instrução. E nós temos dado instrução. Mas sabe o que acontece? O problema é quando a instrução vem contrária à nossa vontade, aquilo que nós não queremos, que vai tirar na nossa zona de conforto. Você sabe por que eles não queriam ficar em Bom Portos? Porque lá não era confortável para invernar. Eles queriam sair de lá para um lugar confortável. E muitas pessoas querem ficar na sua zona de conforto. Não querem sair de lá. Então eles se recusaram a ficar naquele lugar. Porque não era o lugar mais confortável. Acredite em uma coisa. Às vezes o lugar menos confortável é o lugar de segurança. É o lugar de paz. É o lugar onde Deus está. É o lugar onde Deus guarda, é o lugar onde nós estamos no centro da sua obediência. Você pode ter conforto? É lógico que pode ter. Quando nós buscamos comodidade para desobedecer a palavra de Deus, pode esperar, a tempestade vai chegar. E chega para arrebentar. E olha só a sutileza do diabo. Acompanha comigo, versículo 13. E soprando o vento sul brandamente,
lhes pareceu terem já o que? Porque quando Deus dá uma instrução correta, nem sempre é o que nós queremos. Nós queremos o contrário da instrução. Então nós fazemos o quê? Começamos a pedir opinião para um monte de pessoas. Pede para uma, pede para outra, até que você encontra alguém que concorde com você. Aí você pega e segue aquela instrução. E o diabo está prontinho. Então o que ele faz? Ele te deixa você a entender que aquela decisão foi a certa. Soprando o vento brandamente, lhe pareceu de terem já o que desejava. E às vezes até parece aos seus olhos, fala, puxa vida, tomei a decisão certa. Eles tinham falado para mim fazer uma coisa, eles estavam errados. Eu sei que aqui ninguém nunca aconteceu isso, né? Muitas pessoas que nos procuram para orientar, né, apóstolo? A gente vê que não tem nada a ver com isso. A tempestade chegou e a decisão que tomou foi exatamente ao contrário da instrução dada no momento da primeira consulta. Satanás, ele maqueia a situação para achar que para fazer com que a gente acredite que tomou a decisão certa, quando aquela foi contra a instrução de Deus. Aí no versículo 14, não muito tempo depois, deu um pé de vento Euroaquilão. Queridos, eu não tenho nem ideia da proporção dessa tempestade. Mas você que já assistiu algum filme de tempestade, eu acho que é mais ou menos aquelas piores que você assistiu. Sabe quando o bico do navio vai lá em cima e quando ele parece que vai cair de costa, aí ele deita, parece que vai entrar de bico, aí quando vai afundar, parece da outra, joga ele para cima. Eu acredito que, porque a Bíblia diz que eles não podiam fazer absolutamente mais nada. Você está com uma situação aí que você não faz mais nada? Não tem saída. Além de você colocar em risco a sua vida, você colocou também a família, porque todo mundo no barco ficou comprometido. E às vezes a gente toma decisões que a gente coloca em risco a família, coloca em risco o trabalho e coloca em risco até mesmo o ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Nós colocamos todo mundo dentro da tempestade. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, eles não viam mais o sol e nem as... Fala para o teu irmão, trevas. Desobedecer a Deus nos coloca em lugar de trevas. Ficaram em trevas. Não sabiam para onde estava sendo levado. Eles não tinham nenhuma noção. Que seja orientado. Operar na vida deles, e que sentaram na poltrona, na cadeira, e não querem mais sair daí. Chamados, que o nosso não chega nem aos pés. Chamados, que têm a capacidade de evangelizar pessoas de uma maneira tão extraordinária, que as pessoas não resistem
por uma aptidão, por uma capacidade, por uma habilidade que Deus colocou na vida deles. Estão parados, estão com seus ministérios destruídos, pessoas tiveram famílias destruídas, finanças destruídas, por uma tempestade, por causa de uma desobediência, por não seguir uma instrução dada por Deus, por não valorizar as instruções que Deus tem trazido para a vida deles, por ignorar e às vezes através escarnecer das instruções que Deus tem liberado para a vida das pessoas. Sabe, às vezes eu vejo a misericórdia de Deus. Vocês estão tristes, irmãos? Que carinha é essa? Está todo mundo em tempestade aqui? E aí a gente vê o amor, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Porque a mesma pessoa que eles não deram ouvido, a mesma pessoa que eles rejeitaram a palavra, a Bíblia diz que esta pessoa foi a pessoa que intercedeu por eles. E Deus fala através de Paulo, e a Bíblia diz que na terceira noite, um anjo visitou ele no barco. Qual foi a primeira coisa que o anjo falou para o Paulo? Alguém lembra? Não tenha medo. Se o anjo falou para Paulo não tenha medo, você acha que Paulo estava com medo? Não tenha medo. Todos que Deus deu na tua mão, nenhum deles vão se perder. Porque você tem orado por todos eles. Não se preocupe. A vida deles está guardada. Ao terceiro dia, o anjo veio a Paulo e disse: Paulo, não temas. Porque Deus te deu todos do barco nas suas mãos. Nenhum deles vão se perder. Mas o barco vai afundar. Então Paulo levanta e passa essa mensagem. Olha aqui que a palavra diz. Versículo 21. Havendo já muito que se não comiam, então Paulo, colocando-se de pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável aos irmãos, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora, vos advirto, novamente, que tenhais bom ânimo. Porém, não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, homens, tenham bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. E agora eles obedeceram? Sim ou não? Sim. E eu te pergunto, por que não obedecer antes da tempestade? Por que não obedecer primeiro? Por que desobedecer e perder tudo para depois começar a obedecer? Por que não seguir a instrução antes? Por que endurecer o coração? Para que sofrer perda? Para que sofrer dano? Por que perder ministério? Por que perder bens, perder finanças, perder tantas coisas? Para depois obedecer. Por que não obedecer antes? O que você acha que é mais sábio, mais inteligente? Julgue vocês mesmos. O que é mais inteligente?
O apóstolo também. Você sabe por quê? Porque você estreita o relacionamento, as pessoas começam a ver que você tem defeito, como elas. Você acha que nós somos quem? A quarta pessoa da Trindade aqui? Nós temos defeito como vocês, é a graça de Deus que nos salva. E se eu estou aqui é por causa de um chamado de Deus, não foi eu que escolhi, foi Deus que escolheu. É uma honra para mim servir a Deus. Mas você não está aqui porque você ainda não deu a resposta para Deus. Então as pessoas veem os nossos defeitos. Por ver os nossos defeitos, quando Deus fala através de nós, essa palavra, porque somos pessoas imperfeitas. E as pessoas acham que santa. Então as pessoas rejeitam a palavra de Deus. Porque as pessoas julgam a nossa vida, julgam as nossas fraquezas, julgam a nossa nudez. Queridos, eu faço de tudo para obedecer e viver a palavra que eu prego, mas ela é maior do que eu. Eu faço de tudo, em todo o tempo, para não mentir. Eu faço de tudo até mesmo para não passar num sinal vermelho. Eu faço de tudo para não ferir as pessoas. Eu faço de tudo para não pecar contra Deus, mas tem hora que não dá. Quando você vê, você já fez. É algo involuntário, é algo natural. Natural não, é algo maligno, é a velha natureza, é a semente do mal que está dentro de nós. E nós temos a palavra de Deus que o grande Paulo, o apóstolo Paulo, ele falou: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Mas o mal, exatamente o mal que eu não quero, eu faço. Por quê? Porque dentro de mim existe a raiz do bem e a raiz do mal. E tem hora que essa raiz do mal prevalece. Tudo isso por causa do pecado original. Está dentro de nós. A maldade está dentro de nós. E a Bíblia nos garante disso. Quão perverso e enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então nós temos que ter discernimento quando Deus traz uma palavra de instrução, de vida, um princípio de Deus para nossas vidas, para nos livrar da destruição, para nos livrar da tempestade, para nos livrar dos euros aquilão, para que você não perca nada na tua família, para que você não perca no seu trabalho, para que você não perca nas finanças, para que você não perca no seu ministério. E a bondade e a misericórdia de Deus é sempre a mesma, queridos. Através da oração daqueles que Ele rejeitaram. E olha só as coisas para vocês entenderem como é que Deus trabalha. Não adianta nós queremos que Deus trabalhe do nosso jeito. Ele vai trabalhar do jeito dele. Eles rejeitaram a palavra de quem? De Paulo. E entraram numa tremenda tempestade. Não só colocaram a vida deles em risco, mas colocaram a vida de Paulo também. E nós sabemos que os lugares não são destruídos, não é pela quantidade de ímpio, é pela ausência de justo. Mas naquele barco tinha justos. E a vida deles foram poupadas. A vida deles foram salvas pela oração daquele que eles rejeitaram. Por isso que a Bíblia diz: sejam obedientes aos líderes, sejam obedientes à igreja, para que eles não tenham que apresentar para Deus a sua vida com peso, porque isso não é bom para vós. Quem escreveu isso? Paulo. Sabe aquela pessoa que te deu a instrução, você não obedeceu e você entrou na tempestade? A oração dela por você vai te preservar a vida. Não é a vida natural, é a vida espiritual. É aquilo que Deus tem programado para você, é aquilo que Deus tem planejado para você. Nós precisamos ter reverência para as coisas de Deus. Nós temos que ter reverência para as pessoas que Deus levantou. Queridos, eu não estou falando isso por mim, eu estou falando isso para você. Porque se Deus falou para mim, eu tenho que servir Ele.
Aqui eu sirvo. Nós temos que servir com excelência. Nós temos que servir com obediência. Eu sirvo a Deus. Irmãos, Deus levantou as pessoas, a igreja. Aprenda uma coisa, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Quando a palavra diz que diz é o cabeça, não é essa cabeça aqui, ó. Não é isso aqui, não. Ele diz que é o cabeça da igreja, ele é o poder da igreja. É ele que move, é ele que dá ordem, é ele que dá os estímulos, é ele que faz tudo. Tudo está debaixo da coordenação dele. Vocês estão entendendo? É assim que funciona. Nós precisamos entender que quando só tem uma maneira de eu servir a Cristo, é servindo as pessoas, é servindo as autoridades constituídas, é orando às autoridades constituídas, aonde você for. Tem algum visitante aqui? Eu não vi quando ele levantou. Tem visitante aqui? Cadê visitante? Tem algum? Aonde você for, o ministério que você servir, aonde você fizer parte, não é a pessoa A ou B, é aquele que Deus constituiu. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, e Ele honra quem Ele constituiu, e nós temos prova disso através da sua palavra. Eu quero te dar um exemplo bíblico para você entender. Deus levantou Moisés para livrar o povo do Egito, e Moisés deu a lei que não podia casar com mulheres de outra nação, mas Moisés casou? Casou. Quem é que foi a primeira a criticar eles? A própria irmã, Miriam, foi criticar Moisés. Deus fez o que com ela? O que foi que Deus falou para ela? Com Moisés, eu falo face a face, com você não. Ficou leprosa. Aí teve que ir Moisés lá, orar, e Deus então curou ela. Nós precisamos entender princípio bíblico, instruções bíblicas, para que você não entre em tempestade, para que você não perca a vida de Deus, para que você não perca patrimônio, para que você não perca bens, para que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você colocar as mãos. Não precisava ter passado pela tempestade, não precisava ter perdido tudo, e não precisava correr risco de vida. Era só ter aguardado em bons portos, mesmo que não era o melhor lugar de comodidade. Às vezes nós temos que aguardar. A paciência é um fruto do Espírito. Aguardar em Deus, esperar em Deus. Se você não tem uma direção de Deus, não faça nada. Mas se você tem uma direção de Deus, Ele vai abrir para que você passe a seco. É melhor obedecer do que sacrificar. Você está passando por tempestade? Tem tempestade aí, irmãos? Teve perdas? Teve problemas sérios? Então vamos ficar de pé, vamos orar pela vida de vocês. Queria chamar o louvor.